Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o produto misto. Mais especificamente, nós vamos estudar a interpretação geométrica do módulo do produto misto. Nós aprendemos a calcular o produto misto, aprendemos algumas das suas propriedades, mas o mais legal é que aquele valor que a gente calculou, ele tem uma interpretação geométrica, tá? O produto misto é igual, em módulo, ao volume do paralelepípedo de arestas determinadas pelos vetores não coplanares U, V e W. O que quer dizer isso? É o seguinte, três vetores não coplanares, U, V e W, eles geram um paralelepípedo. Eles podem formar um paralelepípedo, igualzinho a essa figura que vocês estão vendo aí. E o mais legal de tudo é que é possível calcular o volume desse paralelepípedo. E sabe qual é o volume desse paralelepípedo? É o módulo do produto misto. Tá? Mas como assim? De onde é que surgiu isso? Vamos olhar a demonstração? Então, pessoal, para demonstrar que o módulo do produto misto é igual ao volume do paralelepípedo, vamos precisar de alguns elementos. Os vetores V, W e U, vetores não coplanares, eles geram um paralelepípedo. Olha só, basta tomar arestas paralelas a esses vetores. Ok? Para demonstrar que o volume desse paralelepípedo é igual ao produto misto desses vetores, eu vou precisar de alguns elementos. Por exemplo, a base desse paralelepípedo, a área da base desse paralelepípedo, tá? Essa região aí de verde. Um outro elemento é o produto vetorial entre V e W. Esse vetor aqui, ó, o vetor azul. Lembra que o produto vetorial entre V e W, ele é ortogonal tanto a V quanto a W, ok? Note que o vetor V vetorial W e o vetor U, eles formam um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de alfa, ok? Olha aqui o ângulo alfa. Um outro elemento importante na demonstração vai ser a altura do paralelepípedo. Eu preciso saber quem é a altura para descobrir o seu volume. Lembra que a altura ela sai de um vértice e chega à base formando o ângulo 90 graus. Olha ela aqui. Essa é a altura. Tá? Eu vou transportar essa altura, esse segmento, né, para aqui, para o vetor V vetorial W. Dessa forma, olha só. Então, esse segmento aqui, H, ele tem o mesmo tamanho que a altura do paralelepípedo, tá? Ok? Eu agora vou formar um triângulo retângulo usando o segmento H, tá? E o vetor U. Olha só. Percebe que esse ângulo aqui, ele vai ser de 90 graus. Tracei esse segmento aqui, do vértice do paralelepípedo até o H, ok? Observa o seguinte triângulo retângulo, de vermelho. Ele tem um ângulo aqui de 90 graus, um dos seus catetos é H e a sua hipotenusa é o módulo de U, tá? E o ângulo entre os segmentos módulo de U e H é alfa, ok? Nota que o ângulo alfa é o ângulo entre H e o vetor U e é também o ângulo entre o vetor V vetorial W e U. Ok, pessoal? Então, são esses elementos que serão necessários para fazer a demonstração. Vamos lá? Eu vou chamar de V o volume do paralelepípedo. AB, a área da base. E H, a altura do paralelepípedo. Olha, a primeira coisa é o seguinte. Lembra que o volume do paralelepípedo ele é igual à área da base vezes a altura. Ok? Bom, mas se eu quiser calcular por essa fórmula, quem é a área da base? A base ela é um paralelogramo gerado pelos vetores V e W. E eu consigo calcular essa área. A gente lembra disso, né? A área do paralelogramo gerada por dois vetores, na verdade, é o módulo do produto vetorial entre esses vetores. Ok?
Então, é possível calcular essa área aí tranquilamente. Então, se eu quiser calcular o volume, eu só preciso descobrir agora quem é a altura. E para descobrir quem é a altura, eu vou analisar esse triângulo retângulo aqui, ó. O triângulo em que a hipotenusa é módulo de U e o cateto é H. E o ângulo aqui entre eles é alfa. Observa aí melhor esse triângulo retângulo. Que relação a gente pode tirar para encontrar H? Lembra que o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o cosseno de alfa é H sobre módulo de U. Então, eu encontro H. H é igual ao cosseno de alfa vezes o módulo de U. Dessa forma, eu agora consigo descobrir quem é o volume. Ó. O volume é a área da base vezes a altura, e eu sei quem é a área da base e consegui descobrir quem é a altura. Ficando dessa forma, olha. O volume é o módulo do produto vetorial entre V e W, vezes o cosseno de alfa, vezes o módulo de U. Eu vou reorganizar essa expressão aqui, tá? Segundo lado da igualdade. Como é que fica? Fica módulo de U vezes módulo de V vetorial W vezes o cosseno de alfa. Tá? Isso te lembra alguma coisa? Lembra o seguinte, ó, que o produto escalar entre dois vetores é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno entre eles. E se você olhar direitinho aqui, você tem exatamente isso. Olha. Primeiro vetor é o módulo é o U, segundo vetor aqui é V vetorial W e alfa é o ângulo entre V vetorial W e U. De fato, né? E tem uma observação ainda a fazer. Nota que aqui nesse triângulo retângulo aqui, esse alfa, ele varia entre 0 e 90 graus. Né? E o ângulo entre 0 e 90 graus, o cosseno do ângulo entre 0 e 90 graus é sempre positivo. Né? Dessa forma, tudo isso aqui ó, é positivo. O módulo de U é positivo, o módulo de V vetorial W é positivo e o cosseno de alfa também é positivo. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar o módulo para todos eles, tá? Porque tudo isso aqui, esse produto aqui todo, vai ser positivo, ficando dessa forma. Ó. Mas aí você observa, isso aqui dentro do módulo, é exatamente o produto escalar entre U e V vetorial W. Mas o que é o produto escalar entre U e V vetorial W? É o produto misto. Então, a gente chegou que o volume do paralelepípedo é exatamente o módulo do produto misto entre U e V vetorial W. Legal, né, pessoal? Vamos ao primeiro exemplo envolvendo o volume do paralelepípedo. O exemplo diz: um paralelepípedo é determinado pelos vetores U de coordenadas 3, menos 1 e 4, V de coordenadas 2, 0, 1 e W de coordenadas menos 2, 1 e 5. Calcular seu volume e a altura relativa à base definida pelos vetores U e V. Olha, eu tenho duas questões aqui. Calcular o volume do paralelepípedo e calcular a sua altura. Para calcular o volume, basta que eu calcule o módulo do produto misto, como a gente acabou de ver. Então, vou começar calculando o produto misto entre os vetores U, V e W. E o produto misto vai nos resultar 17. Lembra que, se eu alterar a ordem dos vetores, o produto misto ele muda o sinal. No entanto, o volume do paralelepípedo gerado por esses vetores continua o mesmo, uma vez que o volume é o módulo do produto misto. Como aqui o produto misto já deu 17, que é positivo, então o volume continua 17. Ok? Eu agora quero calcular a altura desse paralelepípedo. Bom, para calcular a altura, eu vou lembrar que o volume é igual à área da base vezes a altura. Mas quem é a base desse paralelepípedo, uma vez que eu tenho 3 vetores? A questão te fala quem é a base. Ela diz que você deve calcular a altura relativa à base definida pelos vetores U e V. Então, para calcular a área da base desse paralelepípedo, basta que eu calcule o módulo do produto vetorial entre os vetores U e V.
que formam a base do paralelepípedo. Ok? Bom, então vamos calcular o produto vetorial entre U e V. Lembra lá como é que calcula o produto vetorial entre U e V? Tem como resultado o vetor de coordenadas -1, 5 e 2. E quem é o módulo desse vetor? É a área da base. Calculando o módulo desse vetor, a gente encontra raiz de 30, ou seja, a área da base é raiz de 30. Voltando agora para essa fórmula, eu tenho que o volume é igual à área da base vezes a altura, o volume eu conheço, 17, a área da base é raiz de 30, e agora eu consigo descobrir quem é a altura. Ou seja, a altura é igual a 17 sobre raiz de 30. Ok, pessoal? Olha só, pessoal. O volume do tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo. Como assim? A gente acabou de ver que o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto. O que é que eu estou dizendo aqui? Que dentro desse paralelepípedo cabem 6 tetraedros de mesmo volume. Ok? Então, se você quiser descobrir qual é o volume de um desses tetraedros, basta calcular o volume do paralelepípedo e dividir por 6. Ah, mas eu não estou conseguindo visualizar 6 tetraedros dentro desse paralelepípedo. Tem como a gente visualizar isso? Tem sim. Tem aqui uma animação que a gente pode visualizar esses 6 tetraedros dentro do paralelepípedo. Vamos olhar? Então, pessoal, aqui temos o nosso paralelepípedo. Esse paralelepípedo ele pode ser dividido em 2 prismas de base triangular. Ok? Então, eu dividi aqui o paralelepípedo em 2 prismas de bases triangulares e essas bases têm mesma área. Ok? Dividi exatamente ao meio. Ok? Olha, eu posso separar aqui esses prismas. Ok? Então, o que eu fizer aqui com um, acontece do mesmo jeito para o outro, uma vez que são 2 prismas de mesmo volume, né? São 2 prismas iguais, podemos dizer assim. Ok? Eu agora vou mostrar para vocês que cabem 3 tetraedros dentro de um desses prismas. Se cabem 3 dentro de um desses, então cabe 3 também aqui, ou seja, 6 tetraedros dentro do paralelepípedo. Olha só, esse é o primeiro, tá? Primeiro tetraedro. Esse é o segundo. Então já tenho 2 tetraedros dentro do meu prisma. E aqui eu encaixo o terceiro. Olha só, tenho 3 tetraedros dentro do meu prisma. Então, consequentemente, né, vou ter 6 tetraedros desse dentro do meu paralelepípedo. 3 aqui e 3 aqui. Ok? Olha só. Deixa eu mostrar eles separados para vocês. Olha só que legal. Então, esses são os 3 tetraedros que formam o meu prisma de base triangular. Ok? A outra questão é o seguinte. Olha, tá. Eu consegui visualizar que cabem 6 tetraedros dentro do prisma. Agora, como é que eu mostro que esses 6 tetraedros têm o mesmo volume? Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar que o volume de um desses aqui, esse aqui, por exemplo, é 1/6 do volume do paralelepípedo, tá? E que o volume desse é igual ao volume desse, tá? Consequentemente, esse aqui também vai ter volume igual ao desses dois. Olha só, observa esse tetraedro aqui. Nota que esse tetraedro, a base dele é a base do prisma, né, de base triangular. E que esse triângulo aqui, que é a base do prisma, é a mesma base do tetraedro, ele é a metade da base do paralelepípedo. Olha só.
Então, a base do tetraedro é a metade da base do paralelepípedo, ok? Nota também que a altura desse tetraedro é a mesma altura do paralelepípedo, ok? Então, isso vai facilitar para a gente perceber que o volume desse tetraedro é 1/6 do volume do paralelepípedo. Olha só, lembra que o volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. Detalhe aqui que a área da base eu estou chamando esse B aqui, B grande. Né? Lembra também que o volume do tetraedro lá da geometria espacial é a área da base, da sua base, aqui B pequeno, vezes a altura sobre 3. Como a gente acabou de ver, a área dessa base é a metade da área da base do paralelepípedo. Ou seja, fica assim, ó. A área da base do tetraedro é a metade da área da base do paralelepípedo. A gente tem que o volume do tetraedro é igual à área da base do paralelepípedo vezes a altura sobre 6. Mas isso aqui é exatamente o que? A área da base vezes a altura é o volume do paralelepípedo. Então, o volume desse tetraedro é igual ao volume do paralelepípedo sobre 6. Ok? Observe o seguinte, que esse outro tetraedro aqui, ó, tem a mesma área da base e a mesma altura. Ou seja, o volume do tetraedro verdinho é o mesmo do marronzinho aqui, né? Consequentemente, o azul aqui vai ter o mesmo volume, tá? Ou seja, todos eles vão ter o mesmo volume. Beleza, pessoal? Com isso, a gente tem que, se a questão pede o volume do tetraedro, basta calcular o volume do paralelepípedo e dividir por 6. Beleza? O exemplo 2, eu vou deixar para vocês tentarem resolver, tá? Depois a gente posta a solução dele. Diz o seguinte, determine sobre o eixo OX um ponto P tal que o volume do tetraedro PABC seja o dobro do volume do tetraedro POBC. Ele dá aí os pontos O, A, B e C. E aí, pessoal? Pensem um pouquinho e tentem resolver essa questão, ok? Um abraço e até a próxima aula.